Vamos lá, o objetivo qual é? O objetivo é a gente analisar esse termo de abertura, o modelo de termo de abertura que foi colocado no site e que na unidade 1 pede para ser preenchido. Pede como? Você tem os elementos principais de um termo de abertura e você tem o registro de especificações, que é o Collect Requirements, original das melhores práticas. O termo de abertura e os requisitos são dois elementos que ajudam a definir o projeto. Se você pegar o documento chamado PMBOK, que dizem ser o conjunto de melhores práticas, você vai ver que desenvolver o termo de abertura faz parte de um processo de trabalho inicial. Vamos ver se a gente localiza os processos de trabalho aqui. Vamos ver se eu pego aqui. É o processo de integração. Você, na integração, desenvolve o termo de abertura e, durante o processo de planejamento, desenvolve o plano. Na aula 1, nós desenvolvemos o termo de abertura como início e vamos desenvolver o plano na aula 2, 3, 4, 5, 6. Vamos trabalhar monitoramento e controle na aula 7. E vamos tentar entender agora que desenvolver o termo de abertura seria o primeiro trabalho do nosso processo de planejamento, quer dizer, do nosso processo de construção do gerenciamento da administração. Lembrando só que nós temos uma vida no projeto, temos no começo um trabalho de início, um trabalho de entendimento, depois temos um trabalho de planejamento, aí temos um trabalho de execução, produção, realização e depois você termina encerrando. Nós estamos agora no termo de abertura, na aula 1, falando sobre iniciação. Iniciação tem que fazer o que na iniciação? Tem que fazer o entendimento, o reconhecimento com o desenvolvimento do termo de abertura. Aqui, desenvolver Project Charter. Desenvolver Project Charter. O que é o Project Charter? Onde é que está aqui? Vamos tentar descobrir aqui a definição do Project Charter. Ao fim do processo, você pega alguma informação e aí faz alguma coisa e no final você sabe, constrói e escreve o termo de abertura. Project Charter. Dá uma olhada aqui, Thales. Até aqui não é trabalho do gerente. Até aqui é trabalho do dono, do patrocinador, do idealizador, do chefe, daquele que manda, daquele que pode mandar, daquele que define. E uma vez que ele definiu essa brilhante... Vamos supor que no meu caso é o DER, né? O DER ou o contrato que você ganhou. E depois disso, a vida do projeto continua. Aí sim você, gerente, trabalha planejamento, toma conta da execução e termina tudo que for papel e contrato para ficar bem administrado. Então fica claro o seguinte, um trabalho é feito antes de você e o outro trabalho é feito por você. Tá claro até aí? Tá claro. E o termo de abertura não é feito por você. Então, por que você está fazendo o termo de abertura no seu curso de Project? Porque você precisa ter um termo de abertura. Você precisa ter uma ordem, um documento, um comando, uma solicitação. E esse termo de abertura é uma ordem, um comando, uma solicitação. Tá claro isso? Tá sim. Bom, como não é você que faz,
alguém vai fazer. Se você está com dificuldade de fazer, imagina o cara que nunca viu isso ter que fazer. Tudo bem, se ele não fizer, se ele fizer mal feito, você sofrerá as consequências. O trabalho do tutor é dizer o seguinte: se você não preencher um dos quadrados, que quadrados? O Everton entrou, viu? Hein? O Everton entrou. Tá, deixa eu ver se eu boto o Herbert aqui. Tá dentro. Se você não preencher esses quadrados, ou, na verdade, se você não receber um documento preenchendo esses quadrados, sabe o que vai acontecer? Você vai ter problemas no seu planejamento. Uma vez que você depende das informações verde para poder construir o seu planejamento, a falta de informações verde fará com que fique um buraco faltando no seu planejamento. Mas se tem um buraco faltando, não tem problema. O Thales vai preencher esse buraco com informações e ideias do Thales. Porém, se faltar mais um pedaço aqui no TAP, ficaria faltando informação para o planejamento. Mas não tem problema não. O Thales chama o vizinho e o vizinho preenche com as informações que ele acha que estão boas. Se você perceber, o que o cliente pediu é verde. O que você está produzindo deveria ser verde, coerente com o seu cliente. Está claro isso? Assim, Só que, como você planejou azul, vai executar azul. E como você planejou, ou se você não, aquele outro cara, planejou cor de abóbora, você vai executar de acordo com o planejamento. A pergunta é, o resultado final é verde ou é malhado? malhado. O cara que pediu queria malhado ou queria verde? Eu vi. Ele não soube se expressar. Você preencheu ou alguém preencheu as lacunas e o resultado não ficou conforme o cliente queria. Você, então, entende a importância de ter esse documento bem preenchido, para que as lacunas que aparecem ali não atrapalhem a vida do planejamento, não deixem lacunas no planejamento que serão preenchidas com as ideias dos outros, que não são ideias do pedinte, solicitante. Voltando aqui no nosso PMBOK, que é o dito guia, olha, o termo de abertura precisa de informações. Aqui, contrato, caso do negócio. Você precisa ter essa informação. E para desenvolver esse pedido, o cara que pede tem que conhecer, o cara que pede, o ambiente da empresa, o que a empresa dispõe de recursos e conhecimento para ele poder pedir. Porque quando ele pedir, lembra que ele pede. Quando ele pedir, o gerente, o Thales, vai fazer isso e vai fazer isso. O que o Thales vai fazer? Ele vai detalhar o pedido. Detalhar o pedido significa collect requirements. Collect requirements significa em português, traduzido assim livremente, registro das coisas que ninguém disse. Aqui, registro das coisas que ninguém disse. Você, Thales, na etapa de planejamento, o que ninguém disse, o Thales vai preencher e procurar saber. E o que ninguém disse, o Thales vai preencher, procurar saber, porque aí vão produzir e vão atender o pedido. Por isso que não basta pedir. Termo de abertura é esse aqui. Tem que também
completar. O termo de abertura pertence ao início, ao pedinte. Então, eu vou colocar aqui, ó, termo de abertura. O Collect Requirements, que é o REP, pertence a isso aqui. Bom, então, de fato, o Thales tem que fazer o Collect Requirements. Ele tem que fazer isso aqui, que se chama procurar aquilo que ninguém disse. Mas como o Thales não recebeu um termo de abertura no curso, o Thales vai ter que montar o termo de abertura dele, porque se o Thales aprender a montar o termo de abertura, ele pode ensinar o chefe a pedir direito. Entendeu essa lógica? Então, vamos ver o que diz o guia, o PMBOK. Quando você faz o termo de abertura, você encontra como saída... Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Cadê? Aqui. Você constrói o termo de abertura. Quando você trabalha em cima dele, ó, o termo de abertura, o documento apresenta a justificativa do projeto, entendimentos dos envolvidos, necessidades, o produto, o serviço, o resultado que, ó, atenda a justificativa e propósito do projeto, que apresente os critérios de sucesso correlatos e os objetivos mensuráveis. Está escrito aqui, não está? Alto nível de definição de requisitos. Alto nível significa grosso modo. Tá claro isso? Não é alto nível de qualidade, não. É alto nível de grosso modo. Ou seja, sem detalhes. Alto nível das características do produto. Cronograma sumarizado, resumido de marcos. Orçamento sumarizado. Requisitos de aprovação do projeto que caracterizam o sucesso. Tudo isso que eu estou escrevendo aqui está escrito no guia. Pergunto para o Thales. Está escrito no guia. Você está lendo aqui. Project Approval Requirement means the set of requirements that is done by... É o conjunto de requisitos que é desenvolvido... Está escrito isso aqui? Assim, para definir esse projeto... Só está escrito o título, não está escrito o que é. Concorda comigo? É estranho que o guia diga o que tem que ter, mas não diz... Ele explica cada campo. Não explica. Não explica. Qual é a necessidade. E por que ele não explica? Filosoficamente, um guia é para dizer o seguinte: Thales, esses itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Thales, esses 10 itens são importantes. Aí o Thales dirá, tudo bem, só que esse guia é para profissional. E o guia de profissional não é um guia didático, não é um guia passo a passo, não é uma receita de bolo. Isso é um guia, ou seja, Thales, não se esqueça desses 10 itens. Aí o Thales lê aqui, High Level Requirements, e o Thales dirá, é mesmo, eu tenho que botar aqui o High Level Requirements. É claro que o Thales está careca de saber o que é isso. Ele e a equipe dele está cansado de saber o que é isso. Ele só está sendo lembrado que é para colocar isso. Bom, baseado no termo de abertura, que tem 10 itens, nós montamos esse termo de abertura, que tem 12 itens. Agora, quem montou esse conjunto de itens aqui, montou com um motivo. Qual é o motivo? Qualquer lacuna que eu deixar no meu termo de abertura, eu estarei automaticamente levando risco para o meu planejamento.
Qualquer planejamento mal feito, furado, é um risco de não produzir o que se espera. E qualquer produção com risco de não fazer o que se espera é uma chance de nós termos um produto que não serve para nada e que será rejeitado. Tá claro isso? Sucesso de projeto não é acabar no prazo. Sucesso de empreendimento não é atender o custo. Sucesso de uma obra não é gastar o material que eu previ. Muito menos usar o guindaste. Sucesso da obra é entregar aquilo que todo mundo espera desde o início para fazer aquilo que todo mundo quer nas condições para... Tá cortando? Tem erro não, depois você pode ouvir a gravação. Então, sucesso não é mais só entregar no prazo e no custo. Tá cortando, tô ouvindo. Eu tô escutando aqui. É a conexão do Thales. Heber, está ouvindo bem? Responde no chat aí. Tecla no chat aí, Herbert. Está ouvindo bem? Ó, o Thales está escrevendo, mas o Herbert eu acho que não está nem ouvindo. Ok, prosseguindo. O Herbert não entrou na sala. Ele está aqui no sistema. O quê? Ele está aqui. Não, aqui tá Marcos, eu e o Thales. Aqui é onde eu estou vendo, aparece o Herbert. E, na sala? Ele não está na sala, não? Deixa eu ver. Ele não entrou na sala? Deixa eu ver. Não, não entrou. Ok, prosseguindo. Thales, vamos analisar então o termo de abertura. Objetivo ou justificativa do projeto. Você consegue identificar isso no seu? No objetivo, sim. Tá. E no livro? No livro você consegue achar alguma coisa explicando isso? Não, o que ele fala? Preenchimento básico e lógico. Onde você vai ver que fala no livro? No livro? Preenchimento básico e lógico, é isso? Sem comentário. Tá. Agora, gerente nomeado. Bom, sabe qual é a diferença entre objetivo e descrição? Objetivo é objetivo, descrição é descrição. Aí você fala... O objetivo é onde eu quero chegar, né? É o produto final que eu... É para que eu quero isso, né? E a descrição é o que eu vou fazer. Ou o que é esse projeto. Só que a descrição básica, né? É básica. É high level. Aí você depois que ganhar isso preenchido, porque normalmente os grandes high level nem tem todos os detalhes, você vai ter que vir aqui no registro de requisitos e você vai ter que procurar aqui, ó, requisitos do produto que é produzido. Requisitos do outro produto que é produzido. Requisitos do outro produto. Requisitos do projeto. Bom, vamos discutir isso aqui depois. Você vai ter que buscar essas informações. Voltando para o termo de abertura. Qual seria essa diferença? Calma. Vamos voltar para o termo de abertura. Nome e responsabilidade do autorizador. E o seu nível de autoridade. Você entende por que isso tem que estar aí? Creio que é quem que autorizou o projeto, quem que mandou, quem que fez o projeto. Então, nesse caso, é onde você vai ter o nome do gerente, do cara que manda que eu digo, é que coordena o projeto. Mas quem disse que o cara é alguém mais alto, é alguém do nível executivo, aonde todas as organizações e fornecedores provavelmente vão aceitar, né? Se o... Vamos supor, acho que vou mudar o nome uma coisa. Eu tenho um gerente de contrato do BR
tem o UDR, que é o órgão que regulamenta, que me fiscaliza. Tudo eu reporto ao DR. Então, o nome do responsável seria o DR ou, por exemplo, o doutor Formiga, o engenheiro Formiga. Vamos lá. Quem é o gerente, o responsável de todo o contrato? Nome dele. No contrato... Tem vários contratos na mesma obra? Tem vários contratos na mesma obra? Não, eu peguei um contrato específico, aqui eu estou. Certo. Mas eu te pergunto, você fala em relação ao contratado ou à contratada? Vamos lá, eu vou fazer um desenho. Isso aqui é o empreendimento. Ele é muito grande. Faz de conta. E aí dividiram em pedaços. E a sua empresa ganhou o pedaço verde. A sua empresa. É claro que o projeto maior seria... Ai, tá difícil aqui. O projeto maior seria... Por que eu não consigo fazer o quadrado? Espera aí. Eu quero fazer um quadrado. Ai, não consigo fazer. Ah, o projeto maior seria esse aqui, cor de abóbora. Então, você está recebendo um termo de abertura específico para esse aqui. E nós estamos tratando esse aqui como um subprojeto desse aqui. Tá claro isso? Por exemplo. Ok. Por exemplo, esse nosso projeto atual, nós temos 12 obras que a empresa pegou. Eu estou reportando a uma obra, a obra que eu me reporto. Certo, é o verdinho. Vamos dizer que essa aí é a obra que eu estou. Então, olha só. Preenchimento do termo de abertura. Dá uma olhada. Objetivo ou nome do projeto? Tá aqui. Como é que é o nome do gerente que manda nessa obra? Me dá o nome dele. Compra, vende, contrata, demite, assina subcontratados. Como é que é o nome desse cara? Salles. Assim? Pronto. Salles. Quem é que nomeou esse cara? Antônio Carlos, que é o meu gerente operacional. Ele é mais alto na escala de comando que esse cara aqui? Ele é mais alto na escala de comando que todos que vão trabalhar com esse cara aqui? Ele é mais alto na escala operacional que todos os fornecedores, empresas e seções e setores que vão trabalhar com esse cara aqui? Então, ele tem autoridade para dizer o Salles é o cara do Projeto Verde. Tá claro isso? Ninguém vai discutir quando o Salles disser reunião amanhã. Meu nome. É você? É Thales. Então, peraí, Thales. Ninguém vai discutir quando o Thales disser amanhã tem reunião. Ninguém vai discutir. Por quê? Senão o Thales fala para esse cara aqui. Aí a coisa fica ruim. Agora, se não está escrito isso no documento, se está assim, ó, quem é que deu essa importância para o Salles? Não sei. Quem é que assina o documento, termo de abertura do quadrado verde? Quem? Pode repetir?
Quem que vai assinar esse documento? Quem vai assinar o documento do verde sou eu. Não. Esse documento, o termo de abertura? Quem vai assinar é o Antônio Carlos. Aham. É o que passou a autoridade. Foi o cara que passou a autoridade, não foi? Então tá aqui, ó. Foi. Tá aqui. Tá aí. Tá assinado. Ele pode, não pode? Então tá aí. Então já entendemos 3 quadradinhos. Já tá uma coisa boa, já melhorou. Objetivos mensuráveis do projeto e seus critérios de sucesso. O que é isso? Objetivos mensuráveis. Máquina 1 é um objetivo. Turbina 2, linha 3, trecho rodoviário 7A. Esses são objetivos. Por que mensuráveis? Porque isso aqui eu consigo analisar por partes. Esse aqui eu consigo analisar e medir por partes. Esse aqui eu meço por quilômetro. E esse aqui eu meço por quilômetro construído. Então eu estou com condição de ter objetivos que são mensuráveis e fazem parte da descrição do projeto. Está vendo isso? Mas aqui é o seguinte, significa... Aqui, ó. Aí você vai ter que explicar isso aqui. Quer dizer, você não. O cara que te deu isso aqui, o Antônio Carlos. Mas olha aqui, ó. High level. Você vai ter que depois pegar isso aqui e correr atrás. Porque máquina 1 muito boa, bacana, que funciona bem, é uma coisa. 30 km de linha de transmissão 3 é uma coisa. Agora, 30 km de cabo Drake, isolamento com bundle, espaçador, com cadeia. Cara, isso é bem com projeto específico definido. Rodovia. Assentamento com trecho topográfico, sedimentação. É muita coisa. Que é claro que o Antônio Carlos não tem nem ideia disso. Ele já ganhou o contrato, é isso que ele quer. Características básicas do produto. Que produto? Deve ser o produto. Características e descrição. Qual é a diferença, Thales, entre característica e descrição? Diz para mim. Característica e descrição. Não sei. Use a morfologia da palavra. Eu vou caracterizar, vamos supor, de forma que eu quero o meu projeto, seria? E a descrição eu vou descrever em si. Certo, mas vamos lá. O que é característica? Botei máquina 1. O que é descrição? Vamos lá, descrição é máquina de grande porte, girante, capacidade de 400 litros por minuto, com autossucção, vazão, aspira. Sei lá o que é isso aí. Características. O que é características? A máquina tem características. Características são individuais. Por exemplo, no projeto, no contrato, ele me exige que eu tenha alguns tipos de equipamento. Aí ele me dá uma descrição. Tipo, 2 tratores de esteira, 2 pontas niveladoras, aí ele vem me dando... Tá, peraí. Isso aí que você falou é descrição. As esteiras transportadoras, especificadas em capacidade, volume e potência, é descrição. A característica é em local à prova de explosão com instalações biodegradáveis, não sei como é que é isso que existe, mas vamos lá, biodegradáveis, são características únicas desse projeto. Máquina é máquina. Vamos supor, aqui seria pavimento
usando o PSD, tratamento Isso, social duplo, isso. da rodovia e tal. Isso. Agora vamos lá. Entendemos descrição, entendemos características, vamos entender requisitos. Olha só, máquina. Caraca, é muita enrolação, né? Requisitos da máquina 1. O que são requisitos? Traduz a morfologia da palavra. Requisito é o que ele me requer para executar, né? Mas o que ele te requer dessa esteira transportadora? O que ele te requer dessa pavimentação, dessa estrada? Me dá um exemplo da máquina transportadora. O que ele te requer? A máquina é a máquina, já entendi. A característica eu já entendi. O que é que ele poderia querer? Deu para ler isso? Eu nunca vi isso, tá? Mas vamos lá. Com possibilidade de manutenção on the job. Ele quer a máquina funcionando. Vou te perguntar, um gerador, olha aqui, gerador trifásico a gasolina, olha que bacana, aqui ó. Descrição. Gerador trifásico a gasolina de 75 kVA para trabalhar em base fixa. Característica: tensão 220, frequência 60 Hz, para trabalho em condições de mudança de carga abrupta. Agora, requisitos: tem que funcionar 24 horas por dia e ser abastecido durante o trabalho. Nem todo gerador pode funcionar 24 horas por dia. Concorda comigo? Mas eu posso comprar um gerador que se adequa a isso aqui na descrição e que se adequa às características. E não vai funcionar 24 horas por dia. Então, requisito, característica e descrição são coisas diferentes. Para restauração de obra, vamos supor, de pavimento, ela exigiu que eu tivesse uma máquina recicladora. É uma fresadora, né? Que é aquela recicladora acesa. Então, isso é um requisito. Não sei. Ela exige que seja o quê? Sim, exemplo, ele exige que a minha base seja reciclada através de uma fresadora, que é aquela máquina recicladora, que ela recicla o pavimento. Tanto que se não tiver ela, eu não posso trabalhar na execução de base. É um requisito. Talvez não seja do produto, mas seja um requisito do serviço. Nós estamos falando de produto, de coisas, né? Mas você também pode ter um requisito, só pode trabalhar assim. Ou seja, só pode trabalhar de noite. É um requisito. Não é nem característica, nem descrição. É um eu quero. Requerer, eu quero. Requerer, querer de novo. Entendeu isso? Bom, se você não tem um desses, pode dar problema. Daniel, quando não tem os requisitos básicos, o que nós temos aí como consequência? Você consegue localizar nos critérios? Os requisitos básicos são os que determinam o projeto, né? Sem ele não acontece. É o que determina... Como é que está escrito no critério? Não, no critério está escrito assim: as necessidades explicitadas no nível mais alto do projeto, listados pelos requisitos funcionais, segurança, de acesso, etc. A falta deles? Não, acabou. Só isso? Então, repetindo, não tendo um desses, vai fazer falta, como já comentamos antes. E se você analisar esses itens que estão aí, vamos ver os requisitos. Vamos voltar para cá. Está olhando aqui? Ficou faltando o requisito funcional do gerador. No planejamento, eu planejo a compra do gerador.
Mas está faltando isso. Não está faltando isso? Ninguém compra de forma errada. Então alguém vai dizer, é melhor comprar um gerador que faça isso e aquilo. Pronto. O cara acabou de preencher o que faltava. Durante a construção, vai haver um projeto. E o projeto vai colocar esse gerador. Vai projetar esse gerador. E vai definir o gerador de acordo com o planejamento. Depois eles vão montar esse gerador. Mas vão montar esse gerador de acordo com o projeto. E eles vão testar o gerador. E vão testar o gerador de acordo com o projeto. E no final de tudo, eles vão testar o sistema todo que você criou, que é o seu objeto principal. E quando testar, vão descobrir que não está funcionando como o homem quer. Que homem? Esse homem aqui, ó. O que vai acontecer nesse momento aqui? Quando descobrir que não está funcionando como o homem quer. Para tudo. Para tudo. Projeta um gerador adequado. Projeta um gerador adequado. Constrói, monta um gerador adequado. Testa um gerador adequado. E aí você vai conseguir que o sistema funcione como o homem quer. O que é isso aqui? Cor de abóbora. Fala aí. Cor de abóbora? É. O que é isso aí, cor de abóbora? Sim, tudo bem, bacana. É um período de intervenção para quê? Para quê? Para planejar um novo gerador, né? Mas por que planejou um novo gerador? Porque o que foi não estava atendendo. E por que não estava atendendo? Porque foi feito de forma que não estava da forma que foi exigido. E por que não foi exigido? Porque não foi exigido? Não, foi exigido, só não foi executado da forma que era exigido. Mas quem é que exigiu? O contratante, quem contratou. Mas lembra que quando nós preenchemos o termo de abertura, isso aqui ficou não preenchido. Isso levou a equipe a inferir. Eu acho, e eu fiz droga. Por que eu fiz droga? Porque eu não acho nada. Eu tenho que fazer o que o homem quer. E o homem não escreveu. Não escreveu o quê? Não escreveu esse quadradinho aqui, ó. Especificação funcional, será? Requisito básico, sei lá o que é. Tá vendo como é que a falta do requisito básico ou da característica fez com que a turma de execução e planejamento inferisse? E o resultado da inferência está aqui, ó. Tá entendendo isso? Isso aqui chama-se... Você viu que o seu projeto ele aumentou o tempo, né? Teve uma intervenção no meio, aí aumentou ainda o tempo, né? Daniel, aumentou só o tempo? Não, custo. Aumentou o tempo, o custo. E esse cara aqui, deixa eu desenhar o cara aqui para você ver. Esse cara aqui,
Esse cara aqui tá feliz? Tô vendo. Esse cara aqui tá feliz ou tá triste? Tá triste. Então vamos lá. Você não só aumentou o tempo, como você aumentou o custo, como você aumentou os esforços, como você tá com um problema aí de um equipamento que não é bom, tem que negociar a devolução, como também deixou o cara triste. Tá vendo? De quem é a culpa do cara estar triste? Na verdade, vamos dizer que seria ele. E isso foi, a culpa é dele, ué. Aqui, ó. A culpa é dele. Mas ele sabia disso? Não. Não sabia disso. É por isso que você tem um termo de abertura bonito, aqui bonito, para você preencher cada um desses quadradinhos. Porque se você preencher cada um desses quadradinhos, você não, ele. Se ele preencher cada um desses quadradinhos, ele vai ficar feliz. Quer dizer, ele não vai deixar nada em branco. Não vai deixar margem para a turma de planejamento e depois a execução fazer droga. Tá entendendo ou não? Isso aí até é uma forma, eu acho, agora vendo desse lado. Exemplo, você vai na casa de um cliente, você vai projetar um apartamento da forma que o cliente quer. Se você não fizer todos esses requisitos, você não pode descobrir exatamente a forma que ele quer e depois ser penalizado, né? Concordo. E ele sempre diz que não é assim que ele queria. Quem é que paga você? Quem paga é ele, né? Ele é o cliente? É o cliente. O ditado diz que o cliente tem sempre... Sempre tem razão. Por que o cliente sempre tem razão? Ele que paga. Então acabou o assunto. Voltando para o termo de abertura, tem outros itens aqui. Especificação de aceitação do projeto. Vamos ver o REP. O REP. REP tem critérios de aceitação. Engraçado. Especificação de aceitação do projeto. Tem que tomar cuidado com a palavra projeto e produto. Então, eu queria entender a diferença ainda. Vamos lá, vamos tentar. Embora não esteja escrito em lugar nenhum, o projeto é isso aqui. Dá uma olhada na sua tela aí. Isso aqui é o projeto. Se você dividir o projeto em pedaços, essa parte vermelha é produto, produção, coisa para você entregar. E essa parte cor de abóbora é o quê? A administração. Então, o projeto é o conjunto da produto e administração. Produto e administração. Se o projeto é um conjunto de produto e administração, então especificação de aceitação do projeto diz como vamos aceitar o que vem da produção e como é que vamos aceitar o que vem da administração. Mas como é que é? Como é que vamos aceitar o que vem da produção? O aceite será sempre mediante a medição de produção física contra fatura de pagamento. Fatura de pagamento. Vide planilhas de quantidades. Já viu isso, né? Agora, como vamos aceitar o que vem do ADM? Todo mês pagaremos, quantia equivalente ao HH despendido. Como é que é despendido?
despendido pelas equipes documentadas por folha de pagamento em relatório mensal. Tem uma coisa não tem nada a ver com a outra, tem? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas aqui ficou claro para mim como é que nós vamos receber e aceitar. E aqui ficou claro para mim como é que vamos receber e aceitar. Se não estiver escrito isso, vai dar problema. Tem alguma coisa aí no critério de correção, Daniel, que fala sobre a falta da especificação em seção do projeto? Não. Diz o que aí? Nada? Fala que é uma das bases para o controle do projeto e a verificação do escopo. Certo. Empregáveis. A base para a definição do critério de citação e, eventualmente, medição financeira. Então, olha só. Tá vendo aqui o nosso projeto? Olha que maneiro. Presta atenção. Olha que maneiro. Projeto. Início do TAP, que não é teu. Planejamento, que é teu. Execução pra caraca e no final o encerramento. Depois que você começa o trabalho, existe um trabalho muito grande da sua equipe que se chama controle. Controle principalmente do quê? Controle principalmente da execução e produção. Porém, como eu vou controlar? Se eu não sei o que controlar. Como eu vou controlar para apresentar, porque o controle é teu, mas você tem que apresentar o controle para os outros. Quem são os outros? São os pagantes. Aqui, ó. Tem que apresentar o controle para os pagantes, para os demandantes. Você pode ter o seu controle. Como é que ele quer ver e como é que ele vai aceitar? Será mediante a produção física, eu esqueci de escrever a palavra assinada. Olha só, esqueci de escrever assinada. E esqueci de escrever também com relatório de qualidade. Tá vendo isso aqui? Bom, se não tem essa informação, olha aqui, ó. Se não tem essa informação aqui, mais um risco. Não um risco para o planejamento. Não um risco para a execução. Desculpa, errei aqui, peraí. Se não há essa informação aqui, não é um risco para o planejamento. Não é um risco para a execução. É um risco para o processo de verificação das coisas. Para que eu quero correr risco? Pede para escrever. Se ele não escrever, você escreve qualquer coisa e manda ele assinar. Quer dizer, aí ele vai dizer, não é assim que eu quero. Ah, então tá bom, diz como é que você quer. Cronograma de marcos sumarizados. Para que serve o cronograma de marcos sumarizados? Para que ele informe para você quando ele quer o quê? Ó, abril, máquina 1. Junho, máquina 2. Novembro, máquina 3. Se isso aqui não tiver escrito, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Fala. Fala. Você não está no telefone não, né? Não, tô vendo. Se máquina 1, máquina 2, máquina 3 não tivessem marcos definidos, olha o que eu ia fazer, ó. Olha o que eu ia fazer. Vê se você consegue entender isso. Máquina 1 em abril, máquina 2 em maio, máquina 3 em...
Isso é minha vontade. Por que que isso é minha vontade? Então, o marco definido, marco finalizado, seria um tipo de ciclo financeiro, aquele cronograma? Seria um... Não é financeira, é de tempo, né? Entendeu isso? Uhum. Olha o que que eu ia fazer. Olha que ficou bonito pra caramba, tá vendo? Aí eu ia mostrar pra ele. Quando eu mostrasse pra ele, o que que ele ia dizer? Ia dizer que estava devagar demais, né? Não. Ele quer assim, ó. Não. Você fez tudo junto. Mas ele quer assim, ó. Presta atenção. Isso aqui que eu estou fazendo aqui é o que ele deseja. Isso que eu estou fazendo aqui é que eu desejo. Por que que eu desejo fazer assim? Por quê? É. Por que, Daniel? Pode ter vários fatores. Você deveria sempre, pode ser mais rápido e você acaba primeiro a obra. Né? E aí você faz o quê quando acaba a primeira obra? Fecha o contrato. E aí você ganha tudo de uma vez, né? E aqui? Aí provavelmente é do fluxo de caixa, ou tem que pagar imposto, alguma coisa assim. Mas se você fez um planejamento bonito assim e apresentar para ele, o que que ele vai dizer? Vai falar o que quer assim e o que não quer assim. Eu não quero assim. Eu quero assim, ó. Aí o Thales vai dizer o quê, Thales? Tá bom, doutor. Mas tá bom, doutor, não é isso? Dá uma olhada agora. Dá uma olhada agora no tá bom, doutor. Dá uma olhada nisso aqui. Olha. 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 Tá vendo? Tô olhando. O que é isso, Thales? Vermelho. Isso aqui é o quê? Ali é o projeto, é o produto. Não, isso aqui. Produção. Ah, O que é isso? é o aumento de tempo. Por quê? Porque você fez e vai jogar fora. E vai ter que refazer, não é isso? Thales? Não é isso? Se você fez, vai ter que refazer, a pergunta é, por que que você vai ter que refazer? Porque não fez o desejo do contratante, do meu cliente. Então, se ele não escrever isso aqui, alguém vai definir um planejamento de tempo, não vai? Uhum. E o que você apresentar na cor azul clara pode não ser o que o homem quer, e sim o amarelo. Joga fora o azul claro e faz o amarelo. De quem é a culpa disso? Fala, Thales. Quem é que ele queria? A minha. Por que que é tua? Porque eu não fiz do jeito que ele queria. Mas por que que você não fez do jeito que ele queria? Porque não tinha uma especificação. E por que não tinha uma especificação? Porque ele deixou de preencher o termo de abertura do Então, de projeto. quem é a culpa? Do cliente. Ah, então a culpa não é tua. Se a culpa não é tua, quem tem que pagar por esse erro? Quem vai pagar sou eu. Mas quem teria que pagar? O cliente vai sair mais caro para o cliente. Mas o cliente tem sempre razão, não tem? Você não vai poder falar isso para ele, o senhor errou. Por quê? Porque não pega bem. Para não falar o senhor errou, o que que você faz? Peça um termo de abertura bem feito. Se ele não preencher isso aqui, o que que você faz? Eu posso ir lá e fazer com que ele preencha, né? Ou você pode devolver preenchendo como você mais gostar, não é isso? E aí tentar a aceitação dele, né?
se ele não quiser, ele vai escrever o que ele quer. Olha aqui, ó, dezembro. Aí ele vai explicitar a vontade dele que antes ele não tinha feito. Então, o termo de abertura que não é feito pelo Thales acaba tendo que ter uma ajuda do Thales para que isso fique melhor compreendido. E aonde isso é melhor compreendido? Aqui, ó, no registro das especificações, no registro de requisitos do projeto, aonde o Thales vai ter que catar tudo isso aqui e mais isso aqui. Se o Thales, que é o gerente, não correr atrás disso aqui e disso aqui, o que pode acontecer com o resto do projeto? Ele não vai sair conforme o que o cliente esperava. É isso que o Thales quer. Desculpa, é isso que o cliente quer. Isso nunca vai ficar assim, porque o cara não sabe pedir. O documento de pedido é meio vago e tudo vai tentar se ajustar no sentido de colaborar, né? E talvez não atenda às expectativas do cliente, do patrocinador, do político, do prefeito, do Ministério, da Secretaria, do IBAMA, do FEEMA, do bombeiro, da comunidade de bairro. Então, isso aqui talvez não seja um cronograma de marcos sumarizados só do cliente. Que o cliente pode querer isso aqui, mas o patrocinador dizer o seguinte, ó, você pode querer isso aí, cliente, poderoso, mas nós não temos dinheiro para pagar isso aí não, poderoso. E aí o orçamento sumarizado seria alguma coisa assim. Orçamento é por mês, por período, não sei. O que são premissas? O que são restrições? Isso aí vai ficar para você pesquisar. E o vídeo fala sobre premissas e fala sobre restrições. Aonde que o vídeo fala isso? Por que é importante as premissas organizacionais? Porque você vai fazer um planejamento assim, ó. Esse planejamento aqui é bonito, ó. Ó. Esse aqui, ó. Olha que bacana, ó. Esse é o planejamento que a sua equipe fez sem ler as premissas. Tá vendo? Sem ler porque não tinha, né? Mas aí você vai descobrir o seguinte. A realidade é que não pode trabalhar nas sextas-feiras. Se não pode trabalhar nas sextas-feiras, significa dizer que eu planejei tudo isso erradamente. Eu vou ter que jogar fora o planejamento e refazer o planejamento. Porque eu não vou poder trabalhar sexta-feira, tudo vai ficar mais comprido, não vai? Outra coisa, no Natal a gente para, só volta no ano que vem. Entendeu? Outra premissa, não podemos trabalhar 2 linhas de transmissão ao mesmo tempo. Primeiro uma, depois outra. Nós não podemos trabalhar 2 linhas ao mesmo tempo, senão a cidade fica sem luz. Joga fora e faz outro. Se eu não tiver com as premissas organizacionais, eu não vou entender os meus limites. E a turma vai planejar bonito. Porque a pergunta para o Thales, é possível desligar as 5 linhas de transmissão da cidade? É ou não é? Não. É possível ou não é possível? Não é possível. Que isso, cara? Me dá um cabo, um vergalhão que eu jogo na linha e desligo as 5 na hora.
A pergunta é: possível ou não é possível? Possível sim. Então eu vou fazer o planejamento assim, ó. Por que, Daniel? Não, é possível, agora pode não ser desejável. Não, eu quero saber o seguinte: é possível ou não é possível? É possível. E se eu fizesse assim, eu me dou melhor do que se eu fizesse assim? Responde. Pra você tá melhor. Por que tá melhor para mim? Que é o que você deseja. E é porque eu vou ganhar muito mais dinheiro nesse mês. Isso. Agora, se eu tiver que fazer assim, o meu dinheiro aqui vai ficar menor. Não é isso? Isso são premissas organizacionais ou de critérios. Tá claro isso, Thales? Se não está escrito, eu vou trabalhar sábado, domingo, segunda, terça e vou fazer as linhas, vou desligar as linhas todas juntas. Olha que bacana. Isso é que é planejamento bem feito, hein? Só que ninguém vai deixar. Quem é ninguém? Quem é ninguém? Fala para mim quem é ninguém. O cliente não vai, o prefeito não vai deixar. Eu tive um caso onde um planejamento foi feito para nós no Rio de Janeiro, que desligava, quantas linhas eram? Deixa eu ver. Desligava 3 transformadores simultaneamente da subestação de Copacabana. E a subestação de Copacabana ficaria desligada só uma semana, porque os caras eram bons pra caramba. Eles iam fazer tudo em uma semana virando a noite. Pergunta para o Thales: você acha que alguém deixaria desligar Copacabana uma semana para fazer o serviço? Não. Mas o cara estava provando que era melhor. Ele não leu o que nós escrevemos aqui, ó. É um caso que aconteceu aqui na nossa empresa. Um dos contratos das nossas obras, como a gente está mobilizando muito material, a gente está tentando pegar 2 frentes de terraplanagem. E, na verdade, nós só temos uma fresadora, que é uma recicladora. E foi solicitado ao engenheiro do DR, do Sofoniga, e ele disse: não, eu não deixo começar em 2 lugares, porque você só tem uma fresadora. Segura o que você falou. Dá uma olhada no REP, que é o teu trabalho. Vamos, premissas do projeto. O seu projeto é pobre, só tem uma fresadora. Mas a empresa contratante permitiria, não tem nenhuma restrição ou não tem nenhuma premissa. Tá legal? A não desligar as linhas seria uma restrição, não é uma premissa. É uma proibição. Agora, você tem uma restrição do projeto, não é da organização. É diferente, tá entendendo isso? Quem manja isso é o Formiga. Quem manja isso é o dono do que contratou você. Ele não quer saber se você é pobre, ele te dá aqui as linhas que interessam ou as restrições que interessam a ele. E aqui você trabalha explorando as suas restrições, as suas premissas. Está entendendo? Sim. Então, resumindo, isso que eu estou mostrando aqui, premissa e restrição, olha o que acontece, ó. Aí, doutor, tá pronto. Tá pronto nada, tá ruim. Aí você refaz. Aí, doutor, tá pronto, hein? Tá pronto nada. Tá ruim. Aí você refaz. Aí, doutor, tá pronto, hein? Aí ele fala: agora tá pronto. Isso aqui significa o quê? Tempo perdido. Por que que é um tempo perdido? Por que que é um tempo perdido? Porque eu fiz errado sem saber que estava fazendo errado. E por que que eu fiz errado sem saber que estava fazendo errado? Porque eu sou uma pessoa esperta
e eu inferi, completando as lacunas, que ninguém disse que não podia. E por que ninguém? Porque o planejamento planejou assim. E por que o planejamento planejou assim? Porque ninguém disse como era para ser. Quer dizer, não disse, aí o cliente vai falar, mas Thales, pelo amor de Deus, eu estou com as portas sempre abertas. Você poderia vir aqui no meu escritório e me perguntar que eu responderia antes de você fazer a droga e a turma executar a droga e testar a droga. Antes que você tivesse esse atraso todo, era só ir na minha sala que eu resolveria o seu problema. De quem é a culpa? De quem passou a ser a culpa, Thales? A culpa seria minha. Passou a ser do gerente. O gerente, então, ele ajuda, confere, apoia, solicita, fiscaliza e verifica o termo de abertura. O gerente, depois do termo de abertura mais maduro, faz a especificação, a verificação, o complemento de tudo que tem que ser para garantir que isso vai acontecer assim. Quer dizer, nunca vai acontecer assim, né? Sempre vai ter um probleminha, mas você vai minimizar os problemas. Só isso. Agora, a definição de cada um desses itens não tem escrito especificamente em algum lugar. Nunca eu vi alguém ter a coragem de escrever isso em algum lugar. Eu nunca vi nenhuma literatura que coloque isso é isso, aquilo é aquilo. Por quê? Porque existe, na minha opinião particular, um medo de errar. Meu Deus, se eu falar que isso é isso, aquilo é aquilo, eu posso errar. E se eu errar, o que vai acontecer? Vão me chamar de quê? E eu sou, na verdade, um gerente. O guia fala assim, High Level Project Description. Todo profissional sabe o que é isso. E aqueles que se dizem profissional e não são, dizem assim, olha, o termo de abertura é muito importante. Temos que fazer os High Level Project Description. Aí, vamos fazer, é isso mesmo. Olha, temos que ter tem uns que são piores. Temos que ter Project Approval Requirements. Nós temos que ter isso. Vamos fazer um template para preencher os Project Approval Requirements. Aí o cara pergunta, o que são requirements? Aí alguém fala, são requisitos. Aí vem um gerente e fala na obra do Thales, sou gerente, o Thales é engenheiro, é burro pra caramba, e eu estou aqui para ensinar o Thales como fazer o termo de abertura. E direi, Thales, temos que fazer um Project Approval Requirements. Aí o Thales, ai meu Deus do céu, o que é isso? Isso é um requisito de aprovação do projeto. Aí o Thales, mas o que é isso? Ora, isso é o que constitui o sucesso do projeto, ou aquilo que decide o que o projeto é bem sucedido. Ou ainda, aquilo que alerta no projeto e dá sinais de sucesso. Aí o Thales, não vou falar nada, senão vai dizer que eu sou burro. Entendi tudinho. Então, aquele que falou do Project Approval Requirements não define nada, nunca fez isso na vida, e o Thales fica dizendo que entendeu tudinho, porque senão pega mal, e todo mundo fica bem, e aí a coisa rola. Tá entendendo isso? Então, basicamente, a descrição desses itens tem alguma coisa no livro. Eu não vou escrever tudo no livro, senão os caras vão aprender. Ou se eles já sabem, também não falam que sabe. Só que, olha, depois de 30 anos fazendo obra, você descobre que
High Level Requirements, você descobre depois que o REP é o 5.1.1. Peraí. Você descobre que o Requirements... não, é Collect Requirements. Deixa eu ver se aparece aqui. Errei aqui, peraí. É 5.1.1. Você descobre que o Collect Requirements Inputs, ele é um resultado que tem uma carinha. Presta atenção. Quem escreveu o PMBOK deu uma carinha de... Onde é que está aqui? Aqui, ó. Collect Requirement Outputs. Aqui, ó. Non-Functional Requirements. Quality Requirements. Support and Training Requirements. Todos esses itens aqui têm uma carinha de projetos de TI. E projetos de TI têm estudos de requisitos. Requisitos de quê? Requisitos do sistema. Sistemas de computador demandam suporte e treinamento. Sistemas de computador têm requisitos funcionais e não funcionais. Então, é possível você entender que Collect Requirements, numa obra de engenharia, é requisitos, complementos, detalhamentos, especificações, projeto descritivo, lista de materiais, planilha de quantidades e preços. Isso é, na obra de engenharia, requirements. Só que quem desenhou o PMBOK, no sentido de apoio, né, está com um foco muito grande em projetos de TI. Entendeu isso? E para levar para a engenharia, você pode fazer uma tradução, e o REP tem uma tradução que permite você lembrar que em obras de engenharia, depois que você recebe o pedido, você precisa de mencionar, quantificar, especificar, colocar os requisitos funcionais, capacidade, rotinas de trabalho, especificação de produtos e procedimentos operacionais. Isso é obra de engenharia. Então, o Collect Requirements tem um sentido, o REP tem um sentido. E tudo isso não faz parte do curso no sentido de cobrar do Thales ou da turma, porque isso aí é gerenciamento de projetos, né? Não é bem a ferramenta Project. Mas tudo que faltar na especificação vai atrapalhar quem? A turma de planejamento e de controle. Tá certo? Daniel, quando você faz a correção, normalmente você manda os critérios dizendo que o que o cara não fez traz esse resultado, não é? Daniel tá aí? Não. Cadê o Daniel? Cadê o Daniel? Daniel... Ah, ele ia ficar só um tempo, né? Ele depois ia sair. O Everett está, ele está ouvindo tudo. Tá ouvindo tudo. Ele não achou o microfone. Uhum. Bom, então basicamente atende a sua demanda. Nós não tivemos 4 pessoas. E, próxima vez que houver uma demanda dessa e não tiver 4 pessoas, fora do horário combinado do fórum, não vai ter. Isso foi produzido em vídeo, será renderizado, colocado no YouTube com acesso restrito, ou seja, acesso restrito apenas via Moodle, não ficará para consulta da internet. Entendeu? E você vai ter a função de ouvir isso e mandar para o fórum, dando o endereço do YouTube e dizendo o motivo pelo qual as criaturas da sua turma deverão assistir isso. Isso durou mais ou menos 1h30. Ok?